Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o professor Marcos Paulo Dutra, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, assessor de ministro do STF nos anos 2015 e 2016, mestre em Direito Processual Penal pela UERJ, professor aqui do curso Fórum, e vou falar uma coisa para vocês, um tema que nós vamos tratar hoje, que tem mexido com a cidadania brasileira, com o cidadão brasileiro de uma maneira geral, e que o Marcos Paulo se dispôs a falar e a expor aqui diversos temas que são muito interessantes. Marcos, agradeço a sua presença aqui, a sua a oportunidade de você poder falar com a gente, esclarecer algumas dúvidas que têm sido bem pertinentes com relação a essa situação do caso Temer. Vamos deixar mais de caso Temer esse programa, pode ser? Ok, pode ser, sem problema. Até Marcos, porque já é notório mesmo, né? Então, enfim, citar não tem problema nenhum. queria que você falasse um pouco sobre a legalidade dessa gravação ambiental. Se a prova foi estragada, se ela deixou de ser, se pode aproveitar a parte. Queria que você falasse um pouco disso. Bem, Daniel, vamos lá. Em relação às gravações ambientais, tá? Já de longa data, o Supremo Tribunal Federal, através do seu órgão de cúpula, o Pleno, tem assentado a legalidade das gravações telefônicas, também adjetivadas de clandestinas, tá? Inclusive uma adjetivação muito utilizada pelo presidente, né? Por quê? Porque seria, na realidade, um dos interlocutores gravando a sua própria conversa. Então, a inteligência seria de que ele estaria, na realidade, dispondo da sua própria intimidade na medida em que gravou a conversa travada com outra pessoa. Tá? Isso seria a gravação ambiental. Tá? E, diga-se passagem, o mesmo também diz respeito às gravações telefônicas, ou seja, quando o interlocutor grava a sua conversa telefônica, seja a gravação telefônica, seja a gravação ambiental, porque implementada por dois interlocutores, sim, seria, sim, prova lícita, tá? Não haveria nenhum problema. E uma questão, inclusive, que foi até levantada para alguns professores, né, de processo penal, né, e é uma questão, inclusive, muito pertinente. Ok, mas teria sido uma gravação ambiental, mas, de certa maneira, acompanhada pelo Estado, leia-se, pelo MPF. Será que isso, ainda assim, tornaria a prova rígida? Será que isso não poderia resvalar no que, por exemplo, no Código de Processo Penal português se chama de prova astuciosa, ou seja, não seria o Estado já agindo talvez com uma malícia excessiva, comprometedora da própria boa-fé que deve nortear todas as relações intersubjetivas, inclusive, óbvio, a processual, né? Isso é uma questão que tem sido debatida, é uma questão muito pertinente, tá? Muito pertinente. Basta dizer, e isso foi muito bem dito, inclusive digo a fonte, tá? Isso foi muito bem analisado pelo professor Rochester Marreiros, em um artigo brilhante que ele publicou recentemente no Conjur, e isso, inclusive, chegou a gerar certa discussão, né, na Alemanha, na Corte Constitucional Alemã. Mas o que ocorre é o seguinte, vamos lá. Primeiro, não se apaga o fato de que aquele interlocutor está dispondo da sua intimidade para registrar aquela conversa, número 1. E número 2, dentro da escuta telefônica, sendo que essa terminologia, escuta telefônica, também alcança a ambiental, nós teríamos um cenário na qual a conversa seria captada por terceiro, leia-se, Estado, mas com o consentimento de dois interlocutores, ou seja, um dos interlocutores teria ciência prévia disso e teria dado seu aval, ou seja, não deixaria de estar dispondo da sua própria intimidade. E o STJ, potencializando a orientação pela licitude da gravação ambiental, tem entendido que a escuta ambiental também seria lícita, independentemente de qualquer autorização jurisdicional. De maneira que, para que houvesse uma prévia autorização jurisdicional mesmo, só no caso da interceptação, estrito sensu, ou seja, aquela realizada por terceiro, no caso do Estado, sem o consentimento, sem o conhecimento prévio de qualquer dois interlocutores. Essa, inegavelmente, precisaria de autorização o quê? Jurisdicional. Gravações precisaria? Não precisaria. Escutas precisariam de autorização? Na dicção do STJ, tampouco. Por quê?
teria tido a anuência prévia de 1, 2 interlocutores. Lembrando que, embora nos seus julgados o STJ chegue a aludir ao Supremo Tribunal Federal, deixar bem claro que essas alusões dizem respeito a precedentes do Supremo sobre gravações ambientais, tá? Ou seja, o Supremo assentar que escuta pode acontecer, tá? Ou seja, realizada por terceiro, mas com conhecimento, né, com autorização prévia de um dos interlocutores, essa quadra, especificamente falando, ainda não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. Até confesso, né? Acho que aí temos elementos um pouquinho mais distintos. Porque, quer queira ou não, não é uma conversa que seria captada entre os dois interlocutores. Quer queira ou não, já contaria com a participação de um terceiro. Ainda que houvesse a anuência de 1, 2 interlocutores. Porém, pelo menos no STJ, já teríamos uma sinalização positiva quanto a esse procedimento. Então, a ideia de que tivemos uma gravação ambiental, e foi gravação, porque o interlocutor gravando a sua conversa, ainda que acompanhada pelo Estado, leia-se, acompanhada pelo MPF, não acredito, sinceramente, que eventual ilicitude venha a ser reconhecida primeiro no STJ, tá? E não vejo campo, sinceramente, para que se reconheça essa ilicitude tampouco no Supremo Tribunal Federal. A não ser que o Supremo Tribunal Federal estabeleça um diálogo, por exemplo, né, de jeito comparado com o processo penal português e vislumbre que esse proceder do Estado seria malicioso, seria astucioso. Essa malícia, ela não tornaria essa prova inválida? O problema é que, se pensássemos dessa forma, né, por exemplo, quando se olha para Portugal, né, e isso é muito bem explicitado, inclusive, por outros grandes, né, professores também de processo penal, como até o próprio caso do André Luiz Nicoliti. Então, o que acontece? Quando você olha para Portugal, quando se pensa na prova astuciosa, a prova astuciosa, ela é evocada para invalidar o quê? Interrogatório subreptício. O que é um interrogatório subreptício? Ou seja, você emprestar valor probatório à conversa informal travada, por exemplo, pelo imputado com um policial, tá? Sem estar cercado, né, das advertências, como, por exemplo, direito ao silêncio. Sim. Isso descabe. Inclusive, temos precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E o flagrante provocado, que seria o Estado, né, de certa maneira, capturando a vontade do infrator, instigando o infrator a delinquir. Tá? Ou seja, esses seriam os dois campos realmente mais propícios. E por que eu digo isso? Porque a verdade é que nós temos vários meios de formação de provas que têm tido a sua licitude e a sua constitucionalidade reafirmadas, não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas também por N cortes constitucionais europeias, e que não deixam de trabalhar com essa certa malícia. Se pensarmos a própria colaboração premiada, por que ela é tão discutida, especialmente do ponto de vista moral? Porque ela estimula, é um convite, para que determinada pessoa venha a delatar, por exemplo, seus comparsas. Ou seja, se migrarmos do ponto de vista jurídico para o ponto de vista moral, poderíamos realmente debater. Sim. Mas não necessariamente, sabemos disso muito bem, há uma perfeita sobreposição entre direito e moral. A própria gravação clandestina, se parar para pensar, imagina, você está lá conversando com uma pessoa, tá, ingenuamente, e mal sabe você que essa pessoa está gravando as suas conversas. Eu confesso que é uma quadra que a mim, tá, não me agrada muito. Porque eu vejo uma relativização gravíssima sendo implementada da boa-fé, que deve nortear todas as relações intersubjetivas, inclusive a processual. Tá? Mas, pragmaticamente falando, são práticas que estão sendo, sim, admitidas, são, sim, aceitas, quer aqui no Brasil,
quer quando se dirige o olhar também para as cortes constitucionais europeias. A grande questão, Daniel, é quanto à rigidez dessa gravação telefônica. Essa que é a grande questão. Ambiental, no caso. Sim, perdão, dessa gravação ambiental. Por quê? Porque é uma prova que está sendo produzida fora do processo. Ou seja, é uma prova em relação à qual nós não temos um controle imediato, consideradas a ampla defesa, contraditório, por que não dizer o próprio juiz natural. Contraditório e ampla defesa aqui serão exercidos, mas serão exercidos de maneira o quê? Diferida. Consequentemente, é fundamental que a prova como um todo fique conservada. Sim. É fundamental que a prova como um todo esteja preservada para que em cima dela se exerça o quê? O contraditório e a ampla defesa, para evitar um fenômeno, né, da chamada quebra da cadeia de custódia da prova. Tá? Muitíssimo bem explicado pelo professor Geraldo Prado. Por quê? Se tivermos, por exemplo, um material cortado, um material editado ou parcialmente corrompido, quer queira ou não, o que nós vamos ter? Um corte de um diálogo. É como se fosse uma fotografia. Entendi. Nós não teríamos acesso ao antes ou, eventualmente, ao depois. Acesso esse que poderia elucidar o trecho de uma conversa. Ou seja, um trecho de uma conversa que, isoladamente considerado, poderia conduzir à conclusão A. Mas depois de confrontado com o antes e com o depois, já mudaria completamente de figura. Ou seja, aquele conteúdo nebuloso viria a ser o quê? Elucidado. Por isso que há toda essa discussão em torno da rigidez e, sobretudo, da integralidade dessa gravação ambiental. Exatamente para que não haja a quebra da cadeia de custódia da prova, porque se houver, aí não há dúvidas, a prova é ilícita. E aí terá que ser desentranhada dos autos, conforme, aliás, importante dizer isso, temos precedentes da sexta turma do STJ nesse sentido. Não sobre gravações ambientais, mas sobre interceptações telefônicas determinadas, tá, a partir de uma autorização jurisdicional, porém, parte dessas conversas foram o quê? Corrompidas. Ou seja, na realidade, o material não foi preservado na íntegra para a defesa. Entendi. Ok? E aí é bom também esclarecer para quem está nos ouvindo o seguinte, que na dicção dos tribunais superiores, eu não precisaria a autoridade policial, deixa isso bem claro, transcrever, por exemplo, todas as conversas travadas. Poderia se limitar a transcrever as conversas que tivessem realmente uma relevância à elucidação do caso. Porém, isso é indiscutível. Todo o material tem que estar preservado. Exatamente para que a defesa possa ter acesso a esse material e, em cima disso, permitir o exercício do contraditório da defesa. Pô, que aula agora, né? Vamos lá. Os termos da colaboração, eles foram possíveis? Ali, como você mesmo já começou a falar, é um flagrante provocado, é um flagrante esperado? Bem, vamos lá. Aqui também tivemos questionamentos muito sérios e muito importantes, né? Na doutrina, como por exemplo do professor Melchior, brilhante professor de processo penal da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Evidentemente que, se pensarmos na colaboração premiada, se pensarmos, né, vamos botar assim, na justiça penal como um todo, e aí digo isso de maneira ampla, para abranger também a polícia judiciária, o seu viés ele é retrospectivo, ou seja, vamos acionar para elucidar, né, o que ocorreu. Não há como estabelecer aqui um viés prospectivo. Isso seria uma loucura. Isso seria uma subversão total, a começar da própria presunção de inocência, ou, como preferem os tribunais superiores, presunção de não culpabilidade. Porque você seria, na realidade, você procurar apurar uma futura responsabilização penal de alguém. Loucura. Não foi o caso. Porque, na realidade, nós já tínhamos, né, uma ação delitiva em andamento.
essa ação delitiva em andamento foi delatada. E simplesmente o que fez o colaborador? Tratou de registrar, por meio dessas gravações ambientais, o que ele já havia delatado ao Ministério Público Federal. Então, na realidade, você ter uma colaboração pactuada nesses termos, tá, não seria propriamente agressivo, nós não teríamos qualquer vedação legal nesse sentido, tá? Muito, muito pelo contrário. Sobretudo pelo fato de ter sido delatada uma ação delitiva que já estava em curso. Simplesmente o que fez o colaborador, ele não só prestou as informações, mas ele próprio também produziu provas que ratificassem o quê? Essas informações. Como? Através de uma gravação telefônica e a gravação ambiental. E a gravação ambiental, conforme já debatemos aqui exaustivamente, por si só, para os tribunais superiores, seria uma prova o quê? Lícita, ok? Tá. E uma outra questão, né? Discutiu-se muito. Mas isso seria também um exemplo de ação controlada. Não deixa de ser. Porque o Estado, mesmo tendo condições de intervir de imediato, ele retarda a sua atuação, aguardando o momento mais oportuno para fazê-lo, em termos de coleta probatória. A ação controlada tem previsão nos artigos 8º e 9º da Lei 12.850 de 2013. Então, o fato apenas de a ação controlada ter utilizado um colaborador, né, para que fosse parcialmente implementada, isso por si só não tem vedação legal. Não tem vedação nos artigos 8º e 9º da Lei 12.850. E o meio através da qual se produziu essa prova, ou seja, gravações ambientais, conforme já vimos, por si só seria lícito. Então, realmente aqui não vejo ilicitude. Nesse viés, não. Tá. Ô, Marcos Paulo, e no caso da premiação para o colaborador Joesley, ela foi excessiva? Foi. Isso é evidente. Porque, considerada, evidentemente, sempre as informações prestadas pela imprensa, né? Ele foi do início ao fim, de uma ousadia descomunal, né? Enfim. Está muito claro que ele tinha ligações íntimas, né, com a alta esfera do nosso governo, né? E a audácia dele chegou a tal ponto que, supostamente, evidentemente, vamos deixar o devido processo legal elucidar isso, mas chegou a ponto de, supostamente, corromper um integrante da Operação Lava Jato, utilizando-o como informante para passar as informações, Sim, de maneira que ele tivesse acesso a todos os passos da Operação Lava Jato. Isso demonstra uma ousadia, isso demonstra um destemor em relação à própria Justiça, em relação ao Ministério Público, na minha concepção, absolutamente surreais. Agora, o que eu não entendi, devo confessar, é que, pelas primeiras notícias veiculadas pela imprensa, e é óbvio que tudo o que dissemos aqui sobre matéria fática é bom colocar sob censura, porque, afinal de contas, estamos comentando isso com base, sobretudo, no que a imprensa noticia. No noticiário, né? Exatamente, sem ter tido acesso aos autos, deixar isso bem claro, tá? Mas, ao que parece, nesse caso, o Ministério Público estaria propondo o perdão judicial. Quando, a rigor, ele poderia, eventualmente, ter promovido o arquivamento, tá, alegando que a colaboração teria sido tão incisiva, teria sido tão eficiente, que isso já justificaria o não oferecimento da denúncia. Fenômeno esse que a doutrina já identificou, isso eu bato muito, né, no meu livro Colaboração, Delação Premiada, que já está, graças a Deus, na 2ª edição, o chamado princípio da oportunidade regrada. Não é o princípio da oportunidade, tal qual conhecemos, na ação penal de iniciativa privada, Sim, onde
a vítima oferece a queixa se quiser e ponto final, não tem que dar satisfação. Não. Nesse caso, seria o MP deixando de oferecer a denúncia, mas não a partir de parâmetros legais fechados. Não a partir de parâmetros legais fechados, absolutamente pré-definidos. Tá? Como, por exemplo, eventualmente se vê na transação penal. Tá? Mas, desde que preenchidos apenas, Daniel, pressupostos de admissibilidade. Ou seja, desde que aquele colaborador tenha sido o primeiro a delatar e desde que ele não seja o líder da organização criminosa. Então, se a ideia do MPF fosse efetivamente isso, que ele não viesse a ser responsabilizado, o que, repito, a meu ver, é absolutamente demasiado, o caminho mais tranquilo, entre aspas, para isso, juridicamente falando, seria o quê? Promoção do arquivamento. Porque, promovido o arquivamento, realmente é o titular da ação penal agindo. As vítimas, considerada administração pública, por exemplo, ficaria de mãos atadas, porque não poderia se insurgir contra uma promoção de arquivamento. Como o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, não cingiu a sua competência, o que ele poderia fazê-lo, ficar somente com os agentes detentores de prerrogativas de foro e encaminhar os cidadãos comuns para as instâncias ordinárias, mas o Supremo não fez isso. Sim. Tá? Então, isso significaria que essa promoção de arquivamento seria examinada pelo próprio Supremo. O Supremo não teria como implementar o 28 do CPP, porque seria encaminhar os autos para o Procurador-Geral da República, que já estaria promovendo o arquivamento, e um abraço. Só que ele optou por quê? Por requerer o perdão judicial. E aí tem uma questão muito importante, que tem que ser dita, que é o seguinte: quando temos um acordo de colaboração celebrado pelo MP e homologado pelo juízo, nos termos do artigo 4º da Lei 2.850, o juiz, na homologação, ele vai avaliar o quê? Regularidade, legalidade, voluntariedade desse acordo. Ou seja, certificar-se de que tivemos uma manifestação de vontade consciente, voluntária, adotando inclusive os mesmos parâmetros que se verifica, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? E verificar se o acordo se mostrou o quê? Regular. Sim. O juiz fica vinculado aos termos do acordo? Há quem entenda que sim, tá? Recentemente, o Aurélio Lopes Júnior e o Alexandre de Moraes da Rosa publicaram um texto no Conjur defendendo isso. E no Supremo Tribunal Federal, não era objeto do julgado, mas o relator, né, desse caso específico, que foi o ministro Dias Toffoli, chegou a mencionar isso, que haveria uma quebra do princípio da confiança caso o acordo homologado não viesse a ser concretizado na sentença. Sim. Porém, em recente artigo publicado em Portugal, o professor Canotilho e o professor Nuno Brandão, e isso eu confesso muito nos envaidece, porque é algo que eu já defendo aqui no Brasil já há tempo, desde a primeira edição da colaboração da delação premiada, graças a Deus muito bem acompanhado, por exemplo, do Afrânio Silva Jardim, no sentido de que é um acordo, mas na realidade o que se encaminha para o juízo, quando dá sentença, é uma proposta. O juiz, obviamente, não pode estar vinculado a ela, porque isso representaria uma gravíssima ofensa ao artigo 2º da Constituição. Sim. Porque, Daniel, olha que loucura, seria simplesmente o MP propondo ao Poder Judiciário, e se entendêssemos que isso fosse vinculante, perdão judicial, redução da pena, substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ou seja, o MP, através da sua proposta, vinculando o Poder Judiciário a implementar uma causa de extinção da punibilidade, considerado perdão judicial, ou aplicação da pena. Só que perdão é judicial, não precisa dizer mais nada. Tá? A semântica, a nomenclatura já diz por si só. A aplicação da pena são todos munos privativos de quem? Do judiciário. Ou seja, são matéria reserva de jurisdição. Então, é evidente que essa proposta, mesmo homologada, não vincula
o juízo nem tem como vincular. Entendi. Por quê? Porque só o final do processo, por óbvio, é que o juiz vai ter condições de avaliar, de mensurar o quão efetiva foi aquela colaboração. É fato, não desconheço. Alguns resultados já são obtidos de imediato, de plano. Mas o quão relevante foi, o quão relevantes foram, sobretudo, as provas obtidas a partir dessa colaboração, até para evitar pré-julgamento, o juiz só terá acesso a isso, o quê? Só poderá ter, só valorará isso quando dá sentença. Então, é óbvio que o que se tem é uma proposta. Então, o MP, na realidade, ele tem que virar para o colaborador e dizer para ele o seguinte, olha, os termos do acordo são esses, e o que eu ventilo para você ao final do processo são os benesses X, Y, Z. Deixando claro que a palavra final, entretanto, será do juiz, obviamente, quando dá a prolação da sentença. Se não tivermos isso muito bem aclarado, Daniel, eu até tive uma vontade livre, mas ela não terá sido consciente. Tá. Terá sido um claríssimo vício na vontade. Entendi. E isso vai comprometer a rigidez do acordo e, pela teoria dos frutos da envenenada, evidentemente, todas as provas que tenham sido produzidas a partir daquela declaração de vontade, viciada. Porque a questão é singela. A aplicação da pena é munus de quem? Do juiz. Perdão é judicial, ou seja, munus de quem? Do juiz. Como que um órgão, no caso o MP, uma instituição, no caso o MP, pode transacionar o que ele não tem? Ele tem poder para deflagrar a ação penal. Lindo, maravilhoso. Então, por exemplo, se ele optar por promover o arquivamento, ok, está dentro da sua esfera de atuação constitucional privativa. Artigo 129, inciso 1. Além. Mas não pode dispor sobre questões que, na realidade, são reserva de jurisdição. Simples assim. Tá? E, vamos ser sinceros, né? Se o MP promovesse o arquivamento, as críticas seriam grandes, porque é complicado, por exemplo, você dizer que esse colaborador não exerceria uma posição de liderança. E em exercendo uma posição de liderança, de protagonismo, tá? O não oferecimento da denúncia seria uma prática completamente ilegal. Tá? Também teríamos isso. Talvez por isso até que a opção do MPF tenha sido encaminhar o quê? Uma proposta, um requerimento de perdão judicial em relação a esse colaborador. Ô Marcos Paulo, e essa questão do IBRAD, o Instituto Brasileiro de Direito de Defesa, ela é real? Assim, ela é possível? É natural isso? Temos que ser coerentes, né? Enfim, na medida em que essa proposta, homologada judicialmente, vai ser avaliada pelo juiz ou pelo tribunal, né, no momento próprio, ou seja, a sentença, no momento, né, do julgamento, né, da prolação de acordo, enfim, evidentemente que isso não vai ter um efeito vinculante. Como não tem um efeito vinculante, me pareceu demasiado, tá, essa impugnação de imediato da homologação do acordo pelo IBRAD. Evidentemente que aqui o IBRAD, com certeza, está partindo de qual premissa? A de que aquele acordo vincularia o Poder Judiciário. Tá? Mas é uma premissa que, com todas as vênias, diante de tudo que dissemos aqui, não se sustenta. Porque se sustentasse, simplesmente seria o MP condicionando a própria atividade jurisdicional, tá, naquilo que no âmbito penal a atividade jurisdicional tem de mais caro, né, que é a aplicação da pena, que é a eventual extinção da punibilidade, que são matérias absolutamente reserva de jurisdição. Agora, a tendência, pelo menos é óbvio, a tendência, né? O Supremo vai decidir isso, mas a tendência, inclusive, nem seria o indeferimento da impugnação, seria o não conhecimento dessa impugnação. Agora, projetemos isso um pouco mais para frente, tá? E aí, imaginemos aí, hipoteticamente, que tivéssemos uma sentença implementando uma premiação tida como excessiva, ok?
com todas as vênias, tá, ao corpo jurídico, tá, do IBRAD, né, composto por luminares, né, em penal, processo penal, não há dúvidas, mas me parece que a legitimidade para essa impugnação é demasiada. Tá. Por que demasiada? Explico. Se a ação penal pública é privativa do MP, é óbvio que a intervenção da vítima soa extravagante. Não vem no campo do ordinário, vem no campo excepcional. E como intervenção excepcional, evidentemente, a interpretação há de ser o quê? Restritiva. Porque a regra constitucional é a titularidade privativa da ação penal pública ser de quem? Do MP. Entretanto, já está na hora de evoluirmos um pouco, tá, do tratamento da matéria. E pararmos, por exemplo, e felizmente os tribunais superiores já sinalizam nesse sentido, quando admitem, por exemplo, a administração pública como assistente de acusação, de achar que a intervenção da vítima se resumiria à vítima enquanto particular. Ou seja, que não poderíamos admitir a intervenção da administração pública quando a vítima for o quê? A administração pública. Porque existe uma resistência doutrinária a isso. À luz de qual argumento? De que os interesses da administração pública já estariam sendo resguardados pelo MP, que é o Estado. Só que soa, na minha concepção, acompanhado dos tribunais superiores, é demasiado imaginar que o MP tenha uma representatividade tamanha a ponto de englobar todo o Estado nos seus diferentes setores. Sim. Até porque, em muitos casos, não no âmbito penal, mas em outros âmbitos, né, se tem confronto entre MP e setores da administração pública. Então, imaginemos que os setores lesados pelos crimes ensejadores da premiação. Ok? Imaginemos que os crimes, né, que ensejaram aquela premiação, tida como excessiva, tenham atingido, por exemplo, a administração pública. Por exemplo, tenha atingido o Estado do Rio de Janeiro, ou tenha atingido o município de São Paulo. Mesmo tendo havido, né, a aquiescência do MP quanto à sentença e a não interposição de recurso, me parece sim factível, em casos como esse, considerada a premiação excessiva, a possibilidade de se reconhecer, sim, legitimidade enquanto vítimas, por exemplo, ao Estado, ao município, através da sua procuradoria respectiva, de interpor o recurso supletivo, tá? Como a apelação. Primeiro ponto. E o segundo ponto, mas Marcos, e o interesse? Se, por exemplo, no final das contas, tivesse havido uma condenação, mas uma condenação, digamos, módica, né? Isso não seria, de repente, um exercício de vingança, e pior ainda, o exercício de vingança realizado pela própria administração? Vários autores entendem dessa forma. Só que a ideia é que o recurso supletivo do assistente não teria um móvel estritamente patrimonial, obtenção de um título executivo judicial. Existe um móvel também moral que não pode ser desprezado, ou seja, a satisfação quanto à aplicação de uma pena efetivamente proporcional ao mal causado. Entendi. E é inegável que quando se pensa, né, em premiações excessivas, isso gera esse mal-estar. E é um mal-estar gerado não só aqui dentro, Brasil, mas que já está repercutindo lá fora. No artigo, né, noticiado pelo Conjur, escrito pelo Canotilho e pelo Nuno Brandão, tá? Essa perplexidade, por exemplo, foi externada por esses dois monumentais juristas. Tá? Embora, é verdade, eles criticaram muito, dizendo que alguns benefícios extrapolaram a lei, os limites da Lei 12.850. Mas aí a situação não é tão simples. Por quê? Um dos referenciais para se premiar é a elucidação dos crimes que seja objeto daquela organização criminosa. Então é evidente que essa
colaboração vai acabar alcançando não só o crime, organização criminosa, mas também todos os demais delitos que lhe forem conexos. Sim. 1. E 2. Muitas vezes nós temos antinomias, conflito aparente de normas. Por quê? Tem vários acordos, né? Tem várias previsões normativas distintas do nosso ordenamento de colaborações. A que mais se debate, evidentemente, é a da Lei 12.850, mas há outras, como, por exemplo, lavagem de capitais. Então, o conflito aqui é inevitável muitas vezes, porque o colaborador vai elucidar crimes que sejam objeto da organização criminosa, mas que são crimes antecedentes à lavagem. E a elucidação dos crimes antecedentes à lavagem também é causa de premiação, segundo a Lei 9.613, tá. Segundo a Lei de Lavagem de Capitais. E, de todas as hipóteses de colaboração premiada, aquela que nos traz uma gama maior de benefícios é exatamente qual? Lavagem de capitais. Digo isso porque o Canottilho, no seu artigo, e Nuno Brandão bateram muito, por exemplo, em acordos que versaram sobre regime prisional. Mas, se esses acordos compreenderam, tá, lavagem de capitais, versar sobre regime é possível. Porque se você tem duas possibilidades de premiações, estamos no âmbito penal, você vai eleger a mais restritiva ou a mais abrangente. A mais abrangente, considerado, né, a interpretação, né, em bonam parte, em pro réu. E o que ocorre? Na lei de lavagem de capitais, tal qual a organização criminosa, nós temos perdão judicial, ok. Nós temos redução da pena, mas na lavagem de capitais, mais benéfica, porque já se estabelece um piso, 1/3 a 2/3, ou seja, pelo menos 1/3 está garantido. Na lei de organização criminosa, até 2/3. Ou seja, nós temos o teto, mas nós não temos o quê? O piso. Nós temos também em ambas a possibilidade de substituição da pena para a liberdade por pena o quê? Restritiva de direito. Só que na lavagem de capitais também há a possibilidade, sim, de se fixar, independentemente da quantidade de pena, regime aberto ou regime o quê? Semiaberto. É em cima disso, tá, que se negociou também o quê? O regime. E nesse aspecto, com todas as vênias, tá, que esses dois monumentais juristas portugueses merecem, tal, nesse aspecto realmente, nesse aspecto abuso, um excesso realmente não teria havido. Agora, Marcos, para a gente encerrar, a prisão do procurador da República é excessiva? Olha, vou ser muito sincero aqui. Se o fundamento, se a ratio decidendi, por sinal, controvertida doutrinariamente, ante o princípio da inocência ou não culpabilidade, for risco de cometimento de novas infrações penais, de fato se mostra excessivo. Não tem a menor razão de ser. Porque, basicamente, o que ele fazia? Ele passava informações para esse referido colaborador. Referido colaborador. Ou seja, para esse empresário que agora está colaborando com a persecução, está colaborando com o MPF, ou seja, a potencialidade dele continuar a passar essas informações simplesmente inexiste. Porque houve o rompimento desse laço, desse vínculo. Então, se o beneficiário dessas informações supostamente passadas pelo Procurador da República está agora colaborando, né, com as investigações, com a persecução, então, periculum libertatis, ao menos sob esse ângulo, inexistiria, tá? Não conhecemos os autos. Sim. Então, é evidente, né? Se há notícias de intimidação de testemunha, se há notícia de que teria tentado evadir-se do país, aí são outros 500. Mas, sob a ótica da ordem pública, risco de cometimento de novas infrações penais, não. E em face do que está sendo noticiado, né, Marcos? O que você está deixando em cima do que está sendo bem claro aqui. Sim. Até porque, por exemplo, o STJ teve uma decisão muito interessante recentemente, da sexta turma,
em que concedeu a liberdade com cautelares diversas da prisão preventiva a um dos réus de um determinado processo, acusado de lavagem de capitais. Fundamento. Porque a receita ilícita que ele, aspas, lavava, dizia respeito a uma organização criminosa cujos componentes já estariam todos presos. Se estariam todos presos, essa organização criminosa não estaria mais em funcionamento. Logo, não haveria o risco de cometimento de novas o quê? De infrações penais. Então, mutatis mutandis é a mesma quadra. Tá? Então, por esse fundamento, realmente, a prisão se mostra de todo excessiva. Marcos, eu tenho que encerrar aqui realmente o nosso programa. Uma pena, mas... Não falamos muito, acho que extrapolamos, né, o tempo. Inclusive, peço desculpas para você que está mas é um tema que ele vai puxando, um tema vai puxando o outro, né? Mas o Marcos tem aqui, ele é professor nosso do Carreiras Jurídicas, tem o seu módulo de processo penal, é autor de livros e, sem dúvida, como vocês viram, é alguém que faz a diferença no judiciário brasileiro. Marcos, muito obrigado. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse foi mais um Fórum Opina. Esse foi o Marcos Paulo Dutra. Eu sou o Daniel Petrocelli. Muito obrigado. Curso Fórum, tradição em preparar para aprovar.